Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 4, a aula 4 da disciplina de Prática para o Ensino de Química 3. Nessa sequência, que a gente já vem realizando nas duas aulas anteriores, vocês já realizaram 2 experimentos de físico-química, um de cinética e um de eletroquímica, bem como outros conteúdos de química também que vocês já aprenderam e discutiram em outras disciplinas, como inorgânica, analítica, física e nas disciplinas de prática. E aqui, nessa semana 4, a gente vai começar um outro bloco. Para vocês que estão sentindo falta da disciplina de Química Orgânica, aqui a gente vai começar então a fazer atividades relacionadas com conteúdo de Química Orgânica. Vocês já estudaram lá e muitas vezes vocês encontram então disponível nos livros didáticos toda uma discussão dizendo que é a química do carbono, dos compostos de carbono, né? Ou seja, todo composto orgânico ele tem carbono na sua composição, mas nem todo composto de carbono ele é um composto orgânico. Então a gente vai poder fazer algumas discussões a partir dessa atividade. Se na anterior a gente conseguiu discutir e contextualizar um aspecto histórico do desenvolvimento, descoberta da eletricidade, aqui a gente vai conseguir fazer uma contextualização com situações do dia a dia. Por quê? Muitas vezes o conteúdo de química orgânica, a maneira como isso é trabalhado lá na escola, ele é da forma de memorização. Ou seja, os alunos ficam decorando o nome das funções ou os sufixos, os prefixos, né, dos grupos funcionais e do número de carbono para ficar dando nomenclatura. E a disciplina se encerra aí. Perde um grande potencial de discutir questões de orgânica relacionadas com o dia a dia. Ao longo da disciplina de Química Orgânica, vocês provavelmente discutiram uma série de questões de compostos, elementos, de substâncias que têm uma influência na sua vida diária, relacionada com o uso de medicamentos, relacionada com alimentos, relacionada com o seu corpo, né, que é uma boa parte aí, ele é constituído de compostos orgânicos, dentre uma série de outras situações que ele se relaciona com indústria, com economia, com tecnologia, com meio ambiente, principalmente, e tudo mais. Então aqui a gente vai pegar 2 experimentos, a gente vai ter essa prática. Na próxima semana vocês vão trabalhar também com química orgânica, um terceiro experimento. E aqui a gente vai iniciar, um deles é a obtenção e a oxidação do acetileno. Bom, óxido de redução vocês já estudaram lá em eletroquímica, lá em fisicoquímica. Então a gente vai usar também a oxidação de compostos orgânicos, né? Vocês viram lá para inorgânicos, agora a gente vai trabalhar com orgânicos. O objetivo dessa aula é obter um hidrocarboneto e vai realizar a oxidação desse hidrocarboneto. Vocês vão fazer duas ações: produzir o material e testar ele em um tipo de reação. Para isso, tem lá então no roteiro que está disponível para vocês no ambiente de aprendizagem, quais são os materiais que vão ser utilizados, as quantidades que vão ser utilizadas, todos eles disponíveis. Na sequência dos materiais, você tem então os procedimentos, como é que você deve proceder. Nesse caso, para esse experimento, a gente tem um esquema aqui, um diagrama, que vai mostrar a maneira de como vocês vão realizar a atividade. Então, nesse sistema, identificado como A, B e C, vocês vão alocar 3 tubos de ensaio, nessa ordem, sendo que no primeiro tubo é onde vocês vão realizar a reação química. Note, então, que tem uma rolha, um dispositivo para vedar e isolar aquela reação que vai acontecer aqui dentro, vai isolar esse sistema, e tem uma mangueirinha aqui, ó, de plástico, que tem uma função. Ela vai captar a produção do gás, que vai ser produto dessa reação. Esse gás, então, vai ser coletado pela mangueira e ele vai entrar em contato, então, com os reagentes que estiverem no sistema no tubo B. No tubo C, a gente, no primeiro momento, não tem nada acontecendo. Então, vocês vão observar o que vai acontecer em cada uma das soluções, e aí, lá no mais ou menos um oitavo mais ou menos desse tubo de ensaio, você vai adicionar uma quantidade de água. Então você vai colocar água no tubo A, vai colocar água
no tubo A, no tubo B e no tubo C. No tubo A, além da água, no B e no C você vai adicionar, então, presta atenção, no roteiro está escrito que é para você adicionar no A e no B 5 gotinhas de permanganato de potássio. Na verdade, não é no A, é no B e no C. Por quê? Porque aqui eu tenho água, água e água. No sistema B, água com permanganato de potássio e no sistema C, água com permanganato de potássio. O C e o B são idênticos, então o C vai funcionar como se fosse um branco, ou seja, aonde a gente não vai injetar o gás produzido no A e a gente vai poder comparar o B com o C. Por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Além das informações que estão disponíveis lá no roteiro, vocês precisam levar em consideração as orientações que são dadas na aula para o desenvolvimento da atividade. Se você seguir estritamente o roteiro, você vai causar um erro e aí os seus resultados não vão ser os mesmos. Então, no A, sistema A, que você tinha a água, você vai adicionar lá com o dosador, né, com o material, um pouquinho a quantidade de carbeto de cálcio. Então, no A, água com carbeto de cálcio, vai acontecer uma reação que um produto dele vai ser um gás que vai ser coletado pela mangueira e vai entrar em contato com o segundo sistema que você tem, então, a água com permanganato de potássio. No terceiro sistema, esse gás não entra e aí você vai poder comparar o sistema B com o sistema C. Depois que essa reação acontece e esse gás vai se misturando aqui, você vai fazendo as suas observações do que está acontecendo. Depois, você vai tirar essa rolha e vai adicionar algumas gotinhas de fenolftaleína para observar o que está acontecendo nesse meio. Eu tinha água, se eu colocar a fenolftaleína, ela tem uma determinada cor, lembrando que a fenolftaleína é um indicador ácido-base. Quando a água vai reagir com o seu carbeto de cálcio, ele vai produzir um gás que é o acetileno. Então aqui, obtenção do acetileno que está sendo produzido nesse primeiro sistema. E um segundo produto nessa reação deveria ser uma base. Então vocês vão elaborar e vão descrever a equação química e identificar qual é a base que está sendo produzida também nesse primeiro sistema. Se de fato for produzida essa base, a fenolftaleína vai ser um indicador, vai dar uma evidência de que tem uma base ali. E aí, pela equação química, a gente consegue identificar qual é essa base. E observar também o que está acontecendo no tubo B e no tubo C, qual é a diferença de coloração que vai acontecer nesses dois sistemas. Então, com isso, a gente tem uma atividade de obtenção e a oxidação do acetileno. Estou obtendo e estou oxidando, fazendo ele reagir com o permanganato de potássio. O que eu estou fazendo? Eu estou alterando o número de oxidação desses meus elementos aqui. E aí, em geral, quando você muda o número de oxidação, esses elementos eles acabam apresentando cores diferentes. Então, com a variação de cor em função da mudança do número de oxidação, a gente consegue ter uma evidência se aconteceu uma reação ou não. Ou seja, pela mudança de cor, eu posso constatar se a presença daquele elemento, qual é o número de oxidação que aquele elemento se encontra disponível, então, nesse sistema. Depois dessa atividade, vocês vão observar cada uma delas, anotar e explicar o que está acontecendo no tubo A e no tubo B. No tubo de produção do acetileno e no tubo B de oxidação desse acetileno. Por que a gente está trabalhando com acetileno? O acetileno ele é um hidrocarboneto, né, um alcino, conhecido também como etino, que nas reações dele, ele libera uma quantidade de energia muito grande, uma quantidade de energia muito, muito elevada mesmo. O acetileno ele é um material utilizado, em geral, em maçaricos. Então, para fazer solda de metais, que você precisa de altíssimas temperaturas, a gente usa maçarico de acetileno. Por quê? Porque com uma pouca quantidade de material de acetileno, a gente consegue obter uma energia, uma quantidade de calor muito grande para fundir e fazer solda. Isso pode chegar a aproximadamente 3.000 graus Celsius. Além da presença do acetileno nos maçaricos, ele também é presente
em lanternas, para pessoal que faz exploração de caverna, por exemplo. Porque com uma pequena quantidade do carbeto de cálcio, a gente consegue produzir o gás acetileno e aí, colocando ele então em combustão, ele produz uma grande quantidade de calor e a iluminação, então, para essas lanternas, a gente vai conseguir com um custo, em relação à quantidade de material, um resultado mais positivo. Em algumas situações, o acetileno também é utilizado para amadurecimento de frutas. Não sei se vocês já viram essas situações, onde você tem, por exemplo, bananas que estão verdes ainda, você cobre isso com uma lona e injeta o gás lá dentro, que é o acetileno. Rapidamente, aquelas cascas da banana elas vão ficar bem amarelinhas e a banana lá internamente ainda não amadureceu por completo. Então você consegue fazer o transporte desse material, vender esses frutos com uma boa qualidade. O custo ainda é alto pela quantidade. E tem também um outro etileno também é utilizado ao invés de só o acetileno nesse caso, né? O segundo experimento que vocês vão realizar nessa atividade é a oxidação de materiais orgânicos. O objetivo aqui é verificar que alguns materiais do dia a dia, né, eles são formados por compostos orgânicos, os quais podem ser oxidados de forma branda. Aqui é uma atividade que vai requerer a preparação prévia de um material, né? Vocês vão produzir aqui um suco de cenoura, tem toda a orientação aqui de como elaborar, né, para obter esse suco. Preferencialmente, vocês vão fazer isso através da preparação desse suco a partir da cenoura in natura, ao invés de comprar um suco industrializado, que provavelmente deve ter algum conservante, algum aditivo que influenciaria no resultado da sua experiência. Ou você pode fazer a produção do suco de cenoura natural e o suco industrializado, fazer com as duas situações para poder comparar. Veja, inicialmente o experimento a gente fazia ele mais fechado, mais de verificação, e agora a gente começa a levantar hipóteses de outras possibilidades, e essas possibilidades a gente pode testar. Então a gente já começa a dar um caráter mais investigativo, ou seja, levanto hipóteses e testo para algumas ações que não estavam inicialmente previstas no roteiro. Então eu saio de uma estrutura um pouco mais fechada e já começo a me movimentar para uma estrutura um pouco mais aberta, que vai trabalhar e operar com graus maiores de complexidade, né, dos processos cognitivos. Preparado o suco de cenoura, a gente então tem uma tabelinha. Preparado o suco de cenoura, a gente vai recorrer então à tabelinha, que vai montar os sistemas para poder fazer as anotações. No tubo A você vai colocar somente o suco de cenoura, no tubo B o suco de cenoura, no tubo C álcool etílico. Então aqui eu vou ter suco de cenoura e álcool etílico. O A eu vou levar em consideração como se fosse então o meu branco. No B e no C, onde tem suco de cenoura e onde tem álcool etílico, eu vou adicionar permanganato de potássio. 20 gotinhas dessa solução que está preparada de permanganato de potássio. No B e no C. No início eu vou fazer a minha anotação, né, do que eu estou observando no B e no C, no A também, e após 15 minutos eu vou fazer novamente as observações nos três sistemas. Então eu tenho sempre um branco, onde eu não estou colocando um dos reagentes para poder fazer essa comparação. E no terceiro, então eu tenho o álcool etílico e ali o suco, para que eu possa fazer, então, essas observações. Feito isso no início e feito isso posteriormente, após 15 minutos. Veja, tem um intervalo de tempo aqui. Então talvez seja interessante eu começar por esse experimento. No decorrer desse tempo, eu consigo realizar o segundo experimento. Mas isso é uma opção da dupla, de conforme elas vão conseguir se organizar para desenvolver essa atividade, né? Vou também identificar o gás que vai ser produzido na combustão de materiais orgânicos. Ou seja, eu vou identificar os compostos, né, através da combustão, completa e incompleta. Eu vou fazer a queima aqui de dois tipos de materiais, um papel normal e um tecido. Vou coletar o gás produzido da combustão desses dois materiais e vou injetar nos meus sistemas, que estão com uma quantidade de reagente conforme vocês encontraram aí no procedimento. E vou observar o que acontece com o material que eu injetei, a fumaça obtida da queima do papel, comparado
com o que aconteceu no sistema no qual eu injetei a fumaça produzida da queima do tecido ou da combustão do tecido. Então eu vou poder identificar aí a diferença de uma combustão completa e de uma combustão incompleta. Só para dar uma dica, na combustão incompleta a gente tem a produção de fuligem, a produção então de carbono, na forma de fuligem do carbono sólido. Duas questões aqui para ajudar vocês a completarem a elaboração do relatório. Qual a função da fenolftaleína quando você adicionou lá no primeiro experimento? E considerando os conceitos, os conteúdos conceituais, para além deles, que outros conceitos ou atitudinais e procedimentais foram desenvolvidos ao longo dessas atividades. Desejo para vocês uma boa experiência durante a realização dos equipamentos. Só tomem cuidado, então, na manipulação desse material, principalmente em relação ao tempo na organização das duplas, na preparação do material prévio, e tenham uma boa vivência durante o desenvolver dessas atividades. A gente se vê na próxima semana.